pessoal, sejam muito bem-vindos a esse segundo capítulo de Game of Thrones, onde eu vou comentar o capítulo inteiro. Primeiro, já começou pela abertura, não preciso dizer meu nome, porque o meu nome já tá aí pra vocês. Não preciso dizer nada sobre a abertura, eu amei a abertura, que mostra bem a geografia dos reinos, que nos ajuda a entender, né, a história, porque eles ficam falando de Winterfell, ficam falando de Kingsland, e aí você fica, Kingsland, né, e aí você fica meio... E aí a abertura, ela já é, nossa, muito criativa, eu amei. Logo no segundo capítulo a gente vê a infelicidade da Daenerys, que era uma virgem e acabou de passar pela sua primeira vez com um homem daquele tamanho, que não deve ter sido muito gentil. E aí vem o Ser Jorah tentando ser legal com ela, o que aparenta que ele é um pouco apaixonado por ela. A série parece ser bem pedófila, né? Porque um homem daquela idade tem idade para ser pai da Daenerys e ele parece estar apaixonado por ela, só que em segredo. Mas ele parece que é a melhor pessoa ainda que pode falar com ela no meio, né, dos Dothraki. Gente, que selvageria. Aí vem aquela cena onde a gente já tipo que descobriu que o Bran não morreu depois que o Jaime empurrou ele da janela. E aí o Joffrey, que deveria dar as condolências, vai acordar o tio dele lá naquele lugar onde estão os cachorros e os lobos deitados. Faz aquela piada sem graça com o tio e o Tyrion dá um tapa na cara do Joffrey. E aí é quando você descobre que o Joffrey é um babaca. E o Tyrion é um homem muito sábio, um homem perfeito, um homem lindo. Eu amei aqueles tapas na cara do Joffrey e ri muito. Nossa, que satisfação depois de um dia de estresse. E aí você vê que os irmãos Lannister se reúnem numa mesinha onde tá todo mundo ali comendo, e enfim, tá a filha da Cersei também ali, é muito novinha ainda. E você percebe a rivalidade dos três irmãos ali na hora da refeição. Parece que o Tyrion já sabe do caso entre os irmãos, mas ele não diz nada, porque enfim, nem sobe nem desce pra ele. A Cersei odeia o duende, ela odeia, dá pra ver na cara dela ali, que se ela pudesse, ela cuspiria na cara dele. Ok, só que ela é super apaixonada pelo irmão dela, tanto que quando ela olha pro Jaime a gente percebe... E a gente vê aquele pouquinho de rivalidade entre a Cersei, o Jaime e o Tyrion. Eles têm ali um tipo de mágoa um do outro, que eu acho que pouco a pouco a série vai mostrar o porquê. Como a Cersei é falsa. A Cersei estava lá na cena fazendo sexo com o irmão dela e a gente já sabe que o Jaime empurrou o Bran lá de cima. E ela chega no quarto onde está o Bran, né? E aí o Bran tá lá desacordado, praticamente que num certo coma, a mãe dele tá chorando. E a Cersei, a rainha, entra lá como se tivesse super preocupada com o garoto, praticamente orando para que aquele garoto morra, para que não conte ao rei que ele está com o irmão. Gente do céu, o que é aquela falsidade? Tem que ter um nível de falsidade. Aquilo é uma criança de 10 anos. Gente, vocês viram o diálogo do Jaime Lannister com o Jon Snow? Gente, que coisa mais escrota. Tem uma hora que ele pega assim no Jon e se aproxima, ficou aquela coisa meia gay ali, ficou bem estranho. A gente sabe que o Jaime não é gay, mas ficou aquela pegada meio gayzada. Vocês perceberam, vocês não perceberam, não sei. E aí ele fica zombando do Jon. Ai, gente, que triste, tipo, nem porque... Sabe aquela pessoa que parece que tem um prazer? O Jaime, ele não é tão escroto, mas ele tem uma pegadinha de gente escrota que se acha porque é da realeza. E o Jon, coitado, ele pode fazer o quê? Se ele não vai herdar nada, não conheceu a mãe, vive com a madrasta. Ai, é de dar pena, mas a gente sente no Jaime um pouquinho de inveja do Jon. Não sei porque ele se sente um pouco ameaçado pelo Jon. Já não bastava que o Jon quer ir embora de casa, quer ir pra uma muralha cheia de só homens, né, o que já é triste na história. Aí ele chega no quarto para se despedir do Bran e a madrasta dele tá quase que cuspindo na cara dele. Aí ela olha para a cara do Jon, né, quando ele acaba e diz: "Eu quero que você saia daqui."
Agora a Cat fala, a madrasta dele, nossa, que triste. Aí o pai dele acaba enxergando e não fala nada. O Ned não fala nada, talvez pra não piorar as coisas, que as coisas já tá ruim, né? O filho já tá caído, o bastardo tá no quarto, a mulher tá chorando, ninguém sabe se aquela criança vai morrer. Então, pra que as coisas não fiquem piores, eu acho que o Ned Stark prefere ficar calado. Aí sai o Jon com aquela cara de menina gorda que acabou de ser enxotada do quarto. Olha, eu não sou a garota perfeccionista em limpeza. A gente sabe que a série passa, né, num tempo bem nojento, um tempo de época que não tinha muita sanidade básica, né? Não, sanidade, não, enfim, gente, que são nojentos, gente, que nojento, as pessoas passando aquelas capas, né, aquelas roupas compridas no chão, tudo melecado, e quando chove fica aquela água barrosa, é porco passando, gente, que horror, só me lembra da antiga Londres. Não quero saber, quem não lembrou, lembrou. Enfim, aí o Ned Stark promete, né, vamos passar por uma outra cena, o Ned Stark começa a falar com o Jon ali, se despedir do Jon. E aí ele fala que na volta vai falar sobre a mãe do Jon. E aí fica aquele mistériozinho, tipo, a mãe do Jon. O que tem a mãe do Jon? Estou falando para pessoas que são ligadas na série. Quem não assiste série não vai entender o que eu tô falando. Mas, enfim, né? Gente, aquela cena que corta e a gente já vê o Khal Drogo com a Daenerys. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei onde que ele tá colocando. Mas se ela tinha útero... O útero dela acabou. Aí se ela tinha aquilo ali acabou. Gente, que horror, dá pra ver de longe que ela tá sentindo dor, assim, também se sentindo mal. E aí ela olha pros ovos e praticamente que faz uma oração pros ovos eclodirem. E aí ela se alegra com os ovos. Eu não vou mentir. Se aquilo ali é prazer feminino no sexo, então vocês me ensinam o que é prazer. Porque pra mim ali não aparenta ter prazer nenhum. Gente, como o Jason Momoa tava lindo. Pra quem não lembra, é o Aquaman. Gente do céu, como ele estava bonito. Tá bom, o Jaime matou o rei. E a gente sabe que o Jaime é muito julgado porque ele matou o rei. Tarará, e a série não explica o porquê ainda que ele matou o rei. Tarará, mas eu quero chamar a atenção para o duende, para o anão. Porque ele é muito, muito sábio. Eu amei a personalidade daquele homem, de verdade. E aí ele explica pro Jon por que ele lê tanto os livros. E o Jon faz aquela piada de anão, mostrando que o Jon também é um pouquinho escroto. É claro que todo mundo tem que ter uma personalidade forte. Ainda mais naquele tempo. Não tem como fazer uma série de época, daquela época, com todo mundo sendo super legalzinho. Como se fosse tipo como os tempos de hoje. Não tem como. Tem que ter piada escrota. Mulheres nuas mesmo, estupro, mulheres sendo tratadas de toda forma, gente muito malvada, como se não tivesse coração. Tem que ser assim mesmo, porque senão não passa aquela seriedade. O triste do anão é que você percebe que ele se sente muito mal por ter nascido daquele jeito, porque a gente vê que tipo o pai dele rejeita ele, porque ele nasceu anão. Mas a história ainda vai mostrar muito de Tyrion Lannister, que na minha opinião, eu acho que o Tyrion ele é um dos únicos Lannister que é bom ainda, que presta um pouco, eu acho. E aquela cena que já é de noite, o Ned Stark já foi, a mãe do Bran está sozinha, né, com o Bran no quarto. Aí entra aquele cara lá que parece uma espécie de mordomo da casa e diz que alguém precisa assumir os compromissos da casa, não sei o que. E tudo bem. Aí entra o Robb, o filho dela, e diz: eu vou assumir os compromissos. Que homem, que segurança. Isso que é um filho, isso que é um macho de verdade. Eu vou ficar com a responsabilidade. E ok. Aí ele vê que tá pegando fogo, uma coisa lá atrás, e vai resolver como o homem que ele é. Deu até saudade dos homens depois daquela cena e ele sai. E aí quando ele sai, entra um cara que estava ali pra matar o Bran, porque o Bran viu o que o Bran não deveria ver. Viu o incesto e a traição do Jaime com a irmã dele, que é a Rainha do Sul. Sangue de Jesus Cristo tem poder. E a mãe dele, para defender o filho, agarra aquela faca com as mãos. Gente, pelo amor de Deus. Gente, que cena é aquela? Ela agarra com as mãos, aí você vê o sangue esguichando na mão dela.
Gente, ela estava disposta a perder os dedos. Eu não vou mentir, a série é tão sangrenta e eu achava que a Cat ia perder os dedos. Eu falei, os dedos dela vai cair no chão. E não cai. Tipo, eu já tive um acidente com a mão. E eu sei que aquela faca poderia cortar os dedos dela. Não cortou. Porque... Cara, porque na série não quis. Mas eu tenho certeza que aquela coisa era pra ter cortado, sim. Aí entra o lobo em ação. Pega o cara na jugular e morde a jugular do cara. E o cara acaba lá com o pescoço todo aberto, sangrando. E a série é muito real na morte, né? Você vê e fala, realmente, é um cadáver. Realmente, morreu mesmo. Muito legal, muito da hora. Parabéns pra série, parabéns pro pessoal da maquiagem. São ótimos atores, sabe? Muito, muito bem perfeito. A cena perfeita. Nossa, eu não tenho nem palavras. Muito real. Você vê que nem aquela coisa, ficou parecido. Não, te convence mesmo de que tá acontecendo. Aí o lobo fica com aquela boca toda sangrenta, sobe em cima da cama e pra proteger. E eu acho lindo a hora que ela olha pro lobo e fala... Ela fala com os olhos, né? Ela olha assim, com a mão toda sangrada e... Ainda bem que a gente tem lobo. O lobo presta pra alguma coisa. Até porque eu acho legal, porque o símbolo da casa Stark é um lobo. O que eu achei demais também. Enfim, gente, enfim, quem viu a cena foi demais. Foi demais. O amor da mãe.